Vamos mudar aqui de assunto, falar sobre um outro tema que foi destaque na coluna Painel da Folha de São Paulo. O assunto é reforma trabalhista. Vamos dar uma olhada então na coluna Painel da Folha? Está aí na tela. PT traz os mesmos erros que geraram a recessão com Dilma. Foi o que disse Maia sobre revogar a reforma trabalhista. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a discussão colocada por Lula e Gleisi Hoffmann, do PT, sobre a revogação da reforma trabalhista no Brasil. O painel já mostrou que eles publicaram mensagens nas redes sociais manifestando empolgação com a reforma trabalhista que foi acordada entre governo, empresários e sindicatos de trabalhadores na Espanha. Aí, o que disse aqui o deputado Rodrigo Maia: o PT parece que vem para esse processo eleitoral trazendo os mesmos erros que geraram a grande recessão que o Brasil passou durante 2 anos no governo Dilma. Principalmente do governo Dilma, mas também parte final do governo Lula, com uma matriz econômica de proteção a empresas brasileiras, de incentivos fiscais como IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e desonerações e gastos crescentes do governo. E aí, Sakamoto, essa declaração de Rodrigo Maia aí sobre o PT, em especial as falas de Lula e Gleisi Hoffmann. Bem, o deputado Rodrigo Maia, é claro, como um dos pais da reforma trabalhista, estava defendendo a sua criança, defendendo a sua prole, né? Mas, infelizmente, essa prole, ela nasceu com muitos problemas, né? Houve uma promessa, vamos só lembrar, 2016, 2017, durante todo aquele trâmite, o pessoal prometeu que após a reforma trabalhista ia correr leite e mel pelo meio-fio das grandes cidades, que ia ser a glória do emprego, e, na verdade, não aconteceu nada disso. Houve crise, essas crises atrás de crise, a reforma trabalhista não foi capaz de gerar emprego em massa como foi prometido. Agora eles dizem que não, que nunca foi prometido, que era uma questão de longo prazo. Balela, prometeram sim. E o problema é que nessa promessa, a reforma é um pacotão de mudanças que foi feito no afogadilho, no atropelo, sem o devido debate. Foram mais de 120 mudanças. Não dá para dizer que todas as mudanças foram ruins, mas muitas delas foram ruins, né? Algumas delas, inclusive, estão sendo alteradas pelo Supremo Tribunal Federal porque provocaram pesada injustiça. Por exemplo, a questão de que se um trabalhador pobre entra na justiça contra a empresa porque acha que ela enganou ele na demissão, alguma coisa assim, e perde, agora antes a reforma tornou obrigatório esse trabalhador pagar os advogados da empresa. Né? Que é um absurdo, porque a legislação, a Constituição, a lei brasileira garante gratuidade para quem é pobre na justiça. E o que aconteceu é que o Supremo Tribunal Federal revogou isso, porque a reforma tinha falado, não, trabalhador pobre vai ter que pagar mesmo assim, o que tinha diminuído o número de ações. Mas não diminuiu porque os problemas diminuíram, diminuiu porque o pessoal estava com medo. Né? A própria questão da terceirização, aprovou-se uma terceirização ampla, que agora está dando um monte de problema, porque está tendo um monte de fraude, falcatrua, que é criado pelas brechas dessa terceirização ampla que o pessoal permitiu, inclusive em questões de superexploração do trabalho. Né? Tem um monte de pequenos problemas e grandes problemas que merece ser mexido a reforma trabalhista. Os defensores vieram depois dessa declaração do Lula falar, não, mas o texto é o texto da época de Vargas, balela também. A legislação trabalhista brasileira, CLT, passou por um monte de atualizações desde a década de 40. Passou um monte de atualização uma atrás da outra. Não é o texto, teve muitas incorporações e mudanças. E pode ter incorporações e mudanças. A gente tem um assunto, por exemplo, que deveria ter sido tratado decentemente na reforma e não foi, que é a questão do que fazer com os direitos dos trabalhadores de aplicativos. Seja de motoristas, de entregadores, o que fazer com eles? A Câmara e o Senado estão discutindo agora, mas deveria ter sido discutido isso na reforma trabalhista, de garantir um mínimo de proteção a eles, e não foi. Né? Ou seja, a reforma precarizou a situação dos trabalhadores, precarizou e enfraqueceu os sindicatos que lutam pelos trabalhadores. Não é que não existe sindicato picareta, existe, mas eles precarizaram todos os sindicatos e sem garantir qualidade de vida para a maior parte desses trabalhadores. Ou seja, sim, a reforma vai ter que ser discutida, mas eu tenho poucas esperanças de que o Congresso Nacional saia tão mais progressista nessas eleições que permita uma revogação da reforma. Eu acho que não. Talvez um ponto ou outro consiga se mudar, mas uma revogação dependeria de um outro Congresso e eu não vejo um outro Congresso sendo eleito.